Oi, galerinha, tudo bem? Estamos de volta para mais uma aula sobre teoria dos números, né? A nossa segunda parte. E antes de nós começarmos, eu vou pedir para vocês, por gentileza, que ainda não se inscreveu lá em nossos canais, que você vá lá, se inscreva e não se esqueça de acionar lá o sininho, tá? Aí vocês vão estar recebendo aí novas aulas, ok? Bom, vamos lá. Teoria dos números. Nós tínhamos começado esse assunto na outra aula, tá? E aqui a gente vê o seguinte, que é o ramo da matemática pura, que estuda propriedades dos números em geral, e em particular dos números inteiros, bem como a larga classe de problemas que surgem no seu estudo. Os inteiros positivos representam, sem sombra de dúvidas, a primeira criação matemática humana. Lógico, 1, 2, 3, certo? Até mesmo o número 0 demorou um certo tempo para poder ser incluído aí, tá? E é difícil imaginar a humanidade destituída da habilidade de contar. Embora os números naturais constituam um certo sentido, o sistema matemático mais elementar, o estudo de suas propriedades, tem exercido grande fascínio na mente humana, desde as mais remotas épocas da antiguidade, desafiando inúmeras gerações de matemáticos leigos, que apreciam os seus enunciados simples e intrigantes, cujas demonstrações estão além de qualquer simplicidade. Prestem bem atenção. Costuma-se dizer assim, nossa, matemática não. Mas se vocês prestarem atenção, é algo que está no nosso dia a dia, constantemente, a todo momento nós estamos exercendo, praticando e resolvendo matemática, mesmo que inconscientemente. Começa exatamente pelo horário que a gente levanta, certo? O horário que nós temos que levantar, nós estamos trabalhando o quê? Medida de tempo, não é isso? A quantidade de alimentos que a gente precisa ingerir, certo? Estamos trabalhando com massa. O tempo que a gente leva para poder chegar até a escola ou até o trabalho, a quantidade de combustível necessária no automóvel, o gasto com vale transporte, o número da roupa que a gente usa, o calçado que nós colocamos nos pés. Ou seja, constantemente estamos trabalhando matemática. Ok? Vamos lá. Número 1. Vamos começar com exercícios aí. No almoxarifado de certa empresa, há 68 pacotes de papel sulfite, dispostos em 4 prateleiras. Se as quantidades de pacotes em cada prateleira correspondem a 4 números pares e sucessivos, então, dos números seguintes, o que representa uma dessas quantidades é... Bom, vamos lá. Primeira coisa, o que são números pares? Os números pares são todos os números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8. Então, com isso, é lógico que os nossos ímpares 1, 3, 5, 7 e 9, certo? E aqui ele ainda diz o seguinte, olha só, que são números pares consecutivos, porém ele não me falou qual é nenhum deles. Mas ele disse que esses pacotes de papel estão dispostos em 4 prateleiras, certo? Então, nós vamos ter aí a primeira prateleira. É lógico, como eu disse para vocês, primeiro colham os dados, tá? Nós temos a terceira prateleira. E a quarta prateleira. Bom, se nós temos aí que colocar, né, se ele está dizendo que são números pares e consecutivos, eu sei que não temos ainda qual é o primeiro número par. Então, nós vamos falar o seguinte, que essa primeira prateleira aqui, o número par, vamos chamar de x. Pode ser qualquer letra que vocês quiserem, ok? Na segunda prateleira, é o próximo número par. Se ele é consecutivo, bom, se nós tínhamos visto que os números consecutivos, x, no caso seria x mais 1, né? Mas o nosso 1 não é par, ele é ímpar. Então, após ele, o próximo par, x mais 2. X mais 3 também não é ímpar, mas depois dele nós vamos ter x mais 4.
E depois desse também, x mais 5, que não é ímpar, então nós vamos ter x mais 6, certo? Bom, nós temos então os pares consecutivos, x mais 2, x mais 4 e x mais 6, certo? São 4 prateleiras. Mas ele disse também o seguinte, que nós vamos ter aqui no total 68 pacotes de papel sulfite. Então, nós temos aqui que x mais 2 mais x mais 4 mais x mais 6, que vai ser igual a 68. 1, 2, 3, 4x mais 2, 6, com 6, 12, é igual a 68, certo? Então, nós vamos ter o que aqui? 4x, que é igual a 68, menos 12. Continuando aqui, nós temos o seguinte, 4x, que vai ser igual a 56. X é igual a 56 dividido por 4, nós vamos ter que x vai ser igual a 14, certo? Mas quem é o x? Nós acabamos de achar aqui. X é o nosso primeiro número par. Então, aqui nós temos, ó, 14. 14 mais 2, 16. Né? Aqui nós temos 14 mais 4, 18. E 14 com mais 6, 20. 14, 16, 18, 20. Estão aqui, então, os nossos números pares consecutivos. Mas a pergunta aqui é, então, dos números seguintes, o que representa uma dessas quantidades é 24, 22, 18, 12 ou 8? De todos eles aí, o único que aparece é o 18, certo? Então, nós temos aí a letra D, certo? Letra D é a resposta aí, então. Desculpa, letra C. 18 é C. Vamos para o próximo exercício. A soma de 4 números inteiros primos é 108. O maior dos 4 é igual a um dos outros, mais 10. Esse é igual a outro, mais 20. E esse é igual ao menor, mais 10. Esses 4 números primos contêm o seguinte algarismo em comum. Gente, primeira coisa, o que são números primos? Números primos são aqueles divisíveis somente por 1 e por ele mesmo. Lembrando que o número 1, ele não é primo, nem primo, né? Ele é um número neutro. E nós temos apenas um número par, que é primo, que no caso é o nosso número 2. Mas sendo assim, dos primos, então, nós temos aí, ó, olhem bem, o 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim sucessivamente, ok? Mas, observem que olha só o que ele disse. Vamos falar aí que nós vamos chamar esses 4 números primos de A, B, C e D. E ele disse que se nós pegarmos esses 4 números primos, nós vamos ter, então, A mais B mais C mais D, vamos ter 108, certo? Mas ele disse também o seguinte, o maior dos 4 é igual a um dos outros mais 10. Supondo que o D, vamos pegar aí então, que o D, tá? Ele vai ser igual, ó, esse D, ele vai ser igual a um dos outros. Vou pegar esse aqui, ó, é igual a C mais 10, certo? E ele disse também, esse é igual a outro mais 20. Esse quem? Esse aqui, o C. Então, o C vai ser igual a B mais 20. E ele ainda disse, e esse é igual ao menor mais 10. Esse quem? Esse B, ó. Então, o B vai ser igual a quem? Ao menor mais 10. Certo?
Agora, olha o que ele disse aí para nós. Sendo assim, agora então vamos substituir aí. Nós temos A mais B mais C mais D, que é igual a 108. Certo? Substituindo aqui, nós temos o seguinte, ó. O A mais o B. Quem é o B? Olha só. Aqui, no caso, o nosso B vai ser A mais 10. Certo? Então, A mais 10. Mais o C. Quem é o C? O C é B mais 20. B, mas olha só, B mais 20. Aí nós temos o D. Quem é o D? É o C mais 10. C mais 10. Isso tudo é igual a 108. Agora, então, nós vamos substituir tudo isso aqui. Então, nós vamos ter o quê? Ó, A mais 10. Então, aqui nós temos o B, né? O B é o A mais o 10. Sendo que o A é A mais 10, então nós vamos ter A mais 10. A mais 10. A mais... O 10 mais 20 vai dar 30. O nosso C aqui vai ser 10, né? Mas, então, nós vamos ter aqui mais 40. A mais 30, mais A mais 40, certo? E vai dar 108. Sendo assim, vamos lá. Qual foi a opção que ele nos deu aí? Deixa eu só voltar. Esses 4 números primos contêm o seguinte algarismo em comum. Então, nós vamos ter o seguinte, ó. 1, 2, 3, 4A. Tá? Aí nós vamos ter 10 com 30, 40, certo? Com 40, 80. Que é igual a 108. 4A é igual a 108 menos 80. 4A vai ser igual a 28. A é igual a 28 dividido por 4. Quanto é que vale, então, o nosso A? O nosso A vale 7. Sendo que o A está presente, então, em todos eles, né? No A, no B, no C e no D. É claro que nossa resposta aí vai ser a letra E, 7. Bom, números inteiros. Gente, quando nós falamos de números inteiros, nós estamos falando de todos os números naturais positivos, é claro, e aí entram o restante, que são os números negativos, que a gente junta tudo e temos, então, o conjunto dos números inteiros, certo? Bom, vamos lá. Falando, então, de números inteiros, pensa-se logo na nossa reta numérica. Olhem bem. Temos aí uma reta numérica, onde nós temos aqui, né, um ponto aqui que nós chamamos de 0. Tudo que está à direita do 0 é positivo, à esquerda dele é negativo, certo? E lembrando, se aqui é 1, nós temos o simétrico dele. Simétrico é como se eu dobrasse isso aqui nessa parte e colocasse um sobre o outro. 1 menos 1. 2 menos 2. 3, menos 3 e assim sucessivamente. O que vocês precisam lembrar? Que todas as vezes que for perguntar para vocês assim, olha, qual é o menor? Menos 1 ou menos 2? Com certeza, o menor, tratando-se de negativo, será sempre o número que está à esquerda, ou seja, vamos observar por aqui. Nós temos o 0, certo? Maior que o 0, 1. Maior que o 1, 2. Maior que o 3. Aqui é a mesma coisa. Olha só. Menos 3. Qual é o maior? Quem é maior? O menos 3 ou menos 2? O menos 2. Quem é maior? O menos 2 ou menos 1? O menos 1. Quem é maior? O menos 1 ou o 0? O 0. Porque tudo que vem abaixo de 0 é menor que ele. Ou seja, todos os números negativos são menores que qualquer número positivo. Certo?
Soma e subtração. Todas as vezes que vocês estiverem trabalhando com números positivos e negativos, desde que eles não estejam entre parênteses, chaves e colchetes, ou não seja uma operação de multiplicação e divisão, nós vamos pensar da seguinte forma. Olha só. Supondo aí está assim, ó, 2, menos 4, menos 6, mais 7, menos 8, mais 1, que é igual a menos 8. Por que que aqui deu menos 8? Vamos pensar assim. Eu costumo dizer que todas as vezes que a gente fala de positivo e negativo, os negativos são dívidas. Positivo, dinheiro que nós temos no bolso para poder pagar essas dívidas, certo? Então, quando não aparece sinal nenhum, é porque esse número é positivo. O sinal de positivo ele não precisa aparecer, certo? Então, vamos juntar todo o dinheiro que nós temos. Nós temos, 2, nós temos 7 e nós temos 1. Então, na verdade, 2 com 7, 9 e 1, 10. Então, positivo, nós temos 10, tá? 10, vamos colocar que isso aqui seja R$10 positivo. Agora, vamos olhar os negativos. Eu devo R$4 para Maria, eu devo R$6 para o João e eu devo R$8 para o Paulo. Vamos ver ao todo quanto a gente deve? Menos 4, menos 6 e menos 8. Então, eu estou devendo R$18. Gente, é lógico que o objetivo é pagar a dívida, tá? Mas se eu tenho 10 e eu devo 18, eu vou conseguir pagar toda essa dívida? É lógico que não. Eu vou continuar devendo, porém a minha dívida vai amenizar, ela vai diminuir. Estou devendo 18. Eu vou lá, pago um pouco para cada um e somo depois o que ficou faltando, eu ainda estou devendo 8, certo? Por isso esse resultado aqui. Mas, tratando-se de multiplicação, divisão ou parênteses, colchetes e chaves, é necessário fazer o jogo de sinal. Positivo com positivo, negativo com negativo. Ou seja, sinais iguais sempre positivo. Positivo com negativo, negativo com positivo, sempre negativo. Sinais diferentes, negativo. Certo? Então, se nós temos aí menos 2 e menos 4, menos com menos vai dar mais. 2 vezes 4, 8. Menos 2 vezes mais 4. Menos com mais são diferentes, então o resultado vai ser menos. 2 vezes 4, 8. Menos 10 dividido por menos 5. Mesma coisa, aqui nós estamos falando de divisão, ou seja, menos com menos são sinais iguais, ele vai ficar positivo. 10 dividido por 5 dá 2. Vamos entender um pouquinho mais disso nos exercícios. Cuidado! Menos 2, colocar aqui. Menos 2, menos 2. Percebam que aqui, não apareceu nada, certo? Porém, nós podemos dizer que aqui nós temos 1. Ele não precisa aparecer, ok? Mas, quando nós temos isso aqui, nós vamos fazer o seguinte, menos 2, que é isso aqui, e aqui nós temos que fazer o joguinho de sinal para poder estar eliminando esses parênteses, tá? Menos com menos, mais 2. Devo 2 e vou pagar 2, vou zerar, certo? Números racionais, são todos os números que nós podemos representar em forma de fração. Aí você fala assim, mas professora, o número 2, ele pode ser representado na forma de fração? Sim. O número 2 pode ser representado de forma de fração, por isso que todos os números naturais, todos os números inteiros, também são números racionais. Todos podem ser representados em forma de fração. Tá? Exemplo. 8 quartos. Mas 8 dividido por 4 dá 2. Tá aí, eu representei na forma de fração. Mas aí você pergunta para mim assim, professora, mas se fração, tá? A gente fala que o denominador é a quantidade de partes que eu dividi o inteiro. Como é possível eu pegar um copo de suco, dividir ele em 4 partes e usar 8, ou beber 8? Estranho, né? Mas vamos lá.
Nós já tivemos uma aula onde eu disse assim, que no caso de uma receita, certo? Vamos supor que em uma receita, aparece para você lá, utilizar 8 quartos de açúcar, de copo de açúcar. Bom, se são 8, 1, 2, 3, 4. Isso significa que você pegou esse copo, dividiu ele em 4 partes e usou todas as 4. Você pegou mais um copo, certo? Também dividiu ele em 4 partes e também usou as 4. Olha só. Aqui dividiu em 4 e usou as 4. Aqui dividiu em 4 e usou as 4. 4 dividido por 4 é 1, 4 dividido por 4 é 1, ou seja, você usou 2 copos inteiros, certo? Ah, mas e números com vírgula? Também, tá? 0,24. Professora, posso apresentar em forma de fração? Sim. Quantos números eu tenho depois da vírgula? Ou seja, quantos números decimais? 2. 1, 2. Então, aqui eu vou ter 100, porque é uma fração centesimal. E aqui em cima, 24 centésimos, certo? Que eu posso dizer que, no caso de percentual, 24%. Então, são todos os números que podem ser representados em forma de fração. Aqui nós temos um exemplo de número fracionário, número decimal e aqui uma dízima periódica. Mas o que é a tal da dízima periódica? Bom, dízima periódica são todas as vezes que nós vamos transformar uma fração em número decimal, como que eu faço aqui? Eu pego 1 e divido por 3. Sempre numerador pelo denominador. É impossível dividir 1 por 3, então 0, 0, 3 vezes 3, 9, sobra 1. De novo 0, de novo 3. 3 vezes 3, 9, sobra 1. O que vai acontecer aqui? Eu vou estar repetindo o meu quociente e vai estar sobrando sempre o mesmo zero, ou o mesmo resto. Isso significa que nós temos aqui uma dízima periódica, certo? E as dízimas periódicas também são racionais, somente as periódicas. As não periódicas não são irracionais. Não são racionais, elas são irracionais. Como assim? São aquelas que eu não consigo determinar. Tá? As periódicas que eu falo, é que nós temos um período que vai sempre estar repetindo. Um caso de número irracional é o nosso conhecido π, tá? Porque ele tem um valor aproximado de 3,14. Aproximado. Por que aproximado? Porque vão repetindo vários números, porém nunca serão os mesmos, ou seja, o período não é o mesmo. Vai ser sempre um número diferente do outro. Ele não entra aqui como dízima periódica, e sim uma dízima não periódica. Então, ele não é um número racional, e sim irracional, igual a raiz de 2, certo? Número 3. Um prêmio em dinheiro foi dividido entre 3 pessoas. A primeira recebeu 1/4 do valor do prêmio. A segunda recebeu 1/3 e a terceira ganhou R$1.000. Então, o valor desse prêmio em reais era de... Colhendo os dados aí, nós temos o seguinte, que a primeira pessoa, ela recebeu 1/4 do prêmio. A segunda pessoa, ela recebeu 1/3 do prêmio. E a terceira pessoa, ela recebeu R$1.000. Certo? Primeira coisa, qual é o valor do prêmio? Então, vamos lá. O prêmio, nós não sabemos e vamos chamar esse coitado de X, certo? Vamos lá, então. Sabendo aí, então, que o prêmio vale X, 1/4 do prêmio vai ser 1/4 de X, certo? Mais 1/3 do prêmio, 1/3 de X. Mais o terceiro, que foi R$1.000. Certinho?
Bom, nós sabemos que se nós juntarmos tudo isso aqui, nós vamos ter o total, que vai ser o total que nós chamamos de X, que é o prêmio. Tá bom? Então, aqui agora, o que nós temos que fazer? MMC. Certo? Então, vamos lá. MMC de 4, 3 e 1, que vai ser 12. 12 dividido por 4 é 3 vezes 1, 3x. 12 dividido por 3 é 4 vezes 1, 4x. 12 dividido por 1 é 12 vezes 1000, 12.000. Certo? E isso tudo, é claro, nós temos aqui também, né? 12 dividido por 1 é 12 vezes x, 12x. Agora, o que a gente faz? Vocês se lembram? Ó, nós vamos cancelar os nossos denominadores, tá? Ou seja, o denominador comum. Então, vamos ter o seguinte aqui, ó. 3x mais 4x mais 12.000, que é igual a 12x. Separando isso aqui, arrumando a bagunça dessa casa aqui, nós temos aqui 3x mais 4x, ó. 3x mais 4x menos 12x, porque o 12x está no lugar errado. Mudo de lugar, mudo o sinal. Então, aqui nós vamos ter menos 12.000, porque ele também está no lugar errado. 3 e 4 dá 7. 7 menos 12, nós vamos ter 5x, né? Menos 5x, que é igual a menos 12.000. Então, nós temos x, que é igual menos 12.000 sobre menos 5. Menos com menos aqui vai dar mais, certo? Então, 12 por 5 vai dar 2, vai dar 2.400. Então, esse aí é o valor do prêmio, R$ 2.400, que é a nossa letra A. Bom, estávamos falando agora há pouco sobre dízima periódica, certo? As dízimas periódicas, elas podem aparecer desse jeito aí, ó. 0,44, tá? Então, todas as vezes que vocês virem isso aqui, tá? Um número decimal com um tracinho em cima, significa que esse 4 é o período. O que é o período? É quem vai ficar repetindo infinitamente, certo? Bom, nós temos alguns casos e eu vou falar rapidinho sobre cada um deles. É possível determinar a fração geratriz, ou seja, qual é a fração que eu dividi para poder dar 0,4444. Primeira coisa, procurem quem é o período. Ó, o período aqui é 4, certo? Quantos algarismos, nós vamos falar de fração, né? Então, temos que ter o nosso traço da fração. O período vai ser o nosso numerador, tá? E no caso do denominador, olha só. Quantos algarismos que tem o nosso período? Somente 1. Então, no nosso denominador, nós vamos ter somente um 9. Por que o 9? O 9 vai ser sempre o denominador, tá? Que nós vamos procurar no caso de uma fração geratriz. Em alguns casos, nós vamos poder simplificar isso aqui. Então, se eu pegar 4 e dividir por 9, vai dar exatamente isso. Olha só. 4 por 9. Não dá. 0, 0, certo? Olha bem. Então, aqui vai dar 4. 4 vezes 9, 36. Sobra 4. Ó, de novo. 36. Sobra 4. De novo. Viu? Então, a fração geratriz que gerou essa dízima periódica é o 4/9. No caso, vamos pegar aqui mais um exemplo. Vamos pegar, ó, 0. Olhem bem. 0,52, 52, 52, certo? Primeira coisa, quem é o período? Ó, o período, no caso, são os números que se repetem. Vai ser 52, 52, 52. Então, ele vai ser meu numerador, ok? Bom, outra coisa.
Quantos algarismos nós temos no nosso período? 2. Então, aqui nós vamos ter 99. Certo? Vamos para mais um exemplo. Aqui. Nós temos aí 1,444. Olha o que acontece. Nós temos um número inteiro aqui. Certo? Todo número que vem antes da vírgula ele é inteiro. O processo vai ser o mesmo. Primeira coisa, o período. Quem é o período? É o 4. Então, nós vamos ter ele como numerador. Ok? Quantos algarismos tem o 4? 1. Então, aqui nós temos 9. E esse 1 aqui? Esse 1, ele vai somar aqui. Tá? Então, nós vamos ter aqui, ó, 1 inteiro mais 4 nonos. Então, vamos descobrir aí o seguinte. Ó, 9, né? Dividido por 1 dá 9 vezes 1 é 9. 9 dividido por 9 é 1 vezes 4 é 4. 9 mais 4, 13 nonos. Está aqui a nossa fração geratriz, tá? Que gerou, no caso, essa dízima periódica. Exercício. O número 0,4444 elevado a 1 meio. Olha só. É um número natural, inteiro positivo, inteiro irracional ou decimal periódico. Vamos lá. 0,44. Ok? Primeira coisa. Vamos resolver isso aqui, tá? Nós sabemos que 0,444, tá, é igual a 4 nonos. Certinho? Bom, se nós temos aqui que é igual a 4 nonos, esse 4 nono é que vai estar elevado a esse expoente fracionário, que é 1 meio. Nós sabemos também o seguinte, que nós podemos transformar, tá? Ó, um expoente fracionário, como que nós vamos fazer aqui? Em uma radiciação, certo? Quem vai ficar aqui dentro do meu radical vai ser o meu radicando, ou seja, 4 nonos. O meu numerador, ou melhor, o meu denominador, quem está embaixo, sai para fora. Quem está em cima, fica como expoente, no caso daqui. Certo? Sempre assim, gente. Então, nós vamos ter o quê? 2 é o mesmo que raiz quadrada. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 9 é 3. Ok? Então, isso aqui é o quê? Então, a nossa... Só pegando aqui, 2/3, ele está perguntando se é um número natural. Bom, para a gente poder saber, vamos ter que dividir aqui, ó, 2/3, tá? 0, 0, 6 vezes 3, 18, para 20 sobra 2, 0. De novo, 6 vai sobrar 2, 0. Então, na verdade, nós temos aqui que o resultado de 0,444 elevado a expoente fracionário 1 meio, tá? Nós vamos ter 2/3, que ao dividir, volta a ser uma dízima periódica, que nós chamamos aí de decimal periódico. Por que decimal? Apenas um período. Se são 2, ele é centesimal. Se é 3, um exemplo disso, 0,5252, ó, são 2 períodos, ou seja, é uma dízima centesimal, certo? Ou a gente fala assim, é centesimal periódico. Poderia ser assim, ó, 5, 2, 1, 5, 2, 1, 5, 2, 1. Eu tenho 3 números, 3 algarismos no meu período, então a gente chama isso aqui, tá? Olha só, ó, se são 3, é 1000, ok? Então, nós temos aqui decimal. Quando nós temos 2, né, é 100. E quando nós temos 3, é 1000. Certinho? Pessoal, fácil trabalhar aí, tá? Com essas operações dentro das nossas teorias, né, dos números. E aí eu vou dizer para vocês o seguinte. Quem gostou, vai lá e dá um joinha. Quem não gostou, comenta lá,
que a gente está aqui para poder ajudar. E não se esqueçam de acionar o sininho lá, ok? Beijos e até a próxima aula. Tchau!